Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a palavra de Deus, seguindo aí nos nossos 120 dias para mudar sua vida, um período de imersão nas cartas do Novo Testamento. Eu tenho certeza que você está sendo edificado, crescendo no conhecimento de Cristo, se rendendo cada dia mais a atuação do Senhor, do seu Espírito, ao poder da palavra de Deus, que é viva, eficaz, poderosa. Hoje, a nossa leitura está lá em 2 Coríntios, capítulo 7, e eu quero ler com você 2 Coríntios 7, 8 ao 10. Está escrito assim: mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Amados, nós sabemos que a primeira carta que nós já meditamos, já lemos, a primeira carta aos Coríntios, uma carta bem dura do apóstolo Paulo para aquela igreja, né? Mesmo ele falando, lá no primeiro capítulo, ele fala que aquela igreja foi enriquecida em tudo, tinha todos os dons espirituais, tinha palavra de conhecimento, tinha palavras de sabedoria, mas ainda assim era uma igreja carnal, tinha muita divisão, tinha imoralidade, ou seja, apesar de ter todos os dons, eles não tinham compreendido, não tinham tido a consciência da vida de Cristo neles, né? Vivendo de fato como Cristo nos ensinou a viver. Então o apóstolo Paulo foi bem duro na sua primeira carta, e aí agora ele vem e escreve isso, olha, no princípio eu até me arrependi porque eu vi o quanto vocês ficaram tristes quando receberam a minha carta, quando leram, quando eu fiquei sabendo da tristeza de vocês. Mas agora eu fico feliz, eu me alegro, porque eu percebi que a tristeza que foi gerada em vocês foi uma tristeza que levou ao arrependimento. Não foi uma tristeza segundo o mundo, mas foi a tristeza segundo Deus. E aqueles que se entristecem como Deus deseja, eles não têm apenas um remorso, mas eles têm um arrependimento genuíno. Amados, e o arrependimento, essa palavra arrependimento é metanoia, é mudança, é conversão, é mudar a rota, é mudar a forma de pensar, é mudar a forma de ver as coisas. Por isso que a palavra fala tanto em arrependimento. O arrependimento genuíno é quando nós nos sujeitamos, nos submetemos à palavra de Deus, às correções de Deus para nós, e nós mudamos a rota. Ao invés de continuarmos pelo caminho que nós estávamos trilhando, nós começamos a trilhar o caminho de Deus, seguindo a direção do Espírito. Foi isso que aconteceu com a igreja de Corinto. E aí o apóstolo Paulo está feliz, por quê? Porque a tristeza que eles ficaram ali quando leram aquela carta foi uma tristeza que produziu uma mudança de mente, uma mudança na forma de ver as coisas, produziu um arrependimento genuíno. E aí olha que interessante ali no versículo 10, né? A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, ou seja, não é só um remorso que, eu preciso mudar, nossa, olha, eu entristeci o meu pastor, ou olha, o apóstolo Paulo, né, imaginando aqui a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo ficou triste conosco e 2, 3 dias depois eles vão lá e continuam vivendo do mesmo jeito. Não, a tristeza, segundo Deus, não produz só remorso, mas produz o quê? Um arrependimento genuíno que leva à salvação. A tristeza, segundo o mundo, segundo o conceito terreno aqui, essa tristeza, sim, ela produz o que? Ela produz morte. Por quê? Porque ela não leva a um genuíno arrependimento, a uma mudança. Amados, quantas e quantas vezes nós somos confrontados pela palavra de Deus,
somos corrigidos, disciplinados. E como está escrito lá em Hebreus, a disciplina, no momento em que nós estamos sendo disciplinados, lá em Hebreus capítulo 12 fala isso, não é motivo de alegria, é motivo de tristeza. Mas depois ela produz frutos de justiça, frutos de alegria. Então, amados, no momento em que nós estamos ali sendo disciplinados por Deus, corrigidos por Deus, Deus usa muito a sua palavra para fazer isso conosco. Quando nós nos sujeitamos, nos submetemos, ele usa a sua palavra. Ele pode usar também outras pessoas, por meio de outras pessoas, nos dar um chacoalhão ali para que a gente perceba que, opa, estou seguindo pelo lugar errado, pelo caminho errado, preciso aí me arrepender, ou seja, preciso mudar a rota, preciso converter o caminho aí, porque eu estou indo por um caminho que não é o de Deus, então eu preciso fazer uma conversão e voltar aí para o caminho do Senhor. Quantas e quantas vezes, amados, recebemos essas correções e aí no momento de fato nos entristecemos, mas essa tristeza produzida por Deus, ela gera de fato uma mudança e ela nos conduz para a salvação, para uma salvação completa, para a liberdade da vida dos filhos de Deus. Então, quando você for corrigido, disciplinado, enquanto você está aí meditando nas Escrituras, nesses 120 dias eu tenho certeza que você será confrontado muitas vezes pela palavra de Deus. Abra teu coração, receba a disciplina do Senhor e deixa Ele moldar você. Deixa Ele trabalhar no seu coração, na sua mente, ainda que no momento pareça motivo de tristeza. Depois gerará, como está escrito em Hebreus 12, frutos de justiça. A tristeza produzida segundo Deus não é apenas um remorso, mas é um arrependimento genuíno, é a metanoia que nos leva à verdadeira salvação. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos corrige. A tua palavra nos garante que o Senhor nos trata como filhos e todo filho é corrigido, é disciplinado. Muito obrigada por isso, Pai, porque o Senhor não nos deixa viver de qualquer jeito, levando a nossa vida de qualquer maneira, Pai. Muito obrigada porque o Senhor nos corrige, nos repreende, nos disciplina. Obrigada pela tua palavra que nos mostra o caminho. Muito obrigada, Pai. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos, que cada um possa se render nesse dia, abrir o seu coração para a repreensão, a correção, a disciplina do Senhor. Todos nós precisamos disso, Pai. Eu também me rendo ao Senhor nesse dia, para que o Senhor mude o que precisa ser mudado. A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver as coisas, trabalhe em nós, Pai. Que a Tua palavra, viva, poderosa e eficaz, gere, Senhor, um genuíno arrependimento em nós. O arrependimento que nos leva para a verdadeira salvação, para que possamos de fato viver a vida dos filhos de Deus, a liberdade como teus filhos no reino de Deus, Pai. Não queremos viver segundo o mundo, queremos viver segundo os padrões do reino de Deus. Pode nos moldar, Senhor, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.